Dando continuidade ao nosso culto, vamos ao momento da palavra do Senhor. Nós vamos encerrar hoje nossa série em Provérbios. Então hoje é o último sermão, sermão de número 10. Nós vimos os primeiros passos para a sabedoria, vimos o convite da Senhora Sabedoria, os personagens que temos em Provérbios, vimos como interpretar e aplicar os provérbios. Depois entramos nos temas mais gerais ali que temos do capítulo 9 ao 29. Sobre bebida nós conversamos. Obrigado, João. Conversamos sobre comunicação bíblica, repreensão, sobre amizade e, por último, sobre preguiça. Provérbios tinha muito mais temas para podermos abordar, trabalhar. Entretanto, semana que vem vamos começar um outro tema na Escola Bíblica Dominical, até mesmo de uma forma diferente, de um jeito diferente, que à noite eu vou trazer mais informações sobre isso. Então, hoje nós vamos estar encerrando essa série que durou essas 10 semanas, esses 10 domingos. E nós vamos encerrar essa série de mensagens com Provérbios capítulo 30. Então, se quiser já deixar a sua Bíblia aberta, Provérbios 30, o verso de número 1 até o 6, é a passagem que nós vamos usar para estar finalizando a série de mensagens em Provérbios. Antes de nós darmos início realmente à meditação na palavra, nós vamos fazer uma breve oração e nós vamos lembrar aqui de 2 pedidos. Primeiro, da Fernanda com sua mãe, Maria Helena, assim como nós já temos orado. Ontem parece que ela teve que se internar mais uma vez, então nós vamos continuar orando tanto pela Fernanda quanto pela sua mãe. E agora há pouco parece que o pastor Enoque mandou uma mensagem ali falando que tanto ele quanto sua esposa estão indo para São Paulo. Aparentemente, um amigo próximo deles, também pastor, se eu não me engano na mensagem pastor Hercólio, se alguém puder ver me corrigir, acho que é isso mesmo, né? Ercílio faleceu, então parece que é um amigo muito próximo deles, e eles estão indo lá a São Paulo por causa disso. Então vamos estar orando por eles também. Mais algum irmão lembra de algum motivo que devemos lembrar em oração? A mãe do Admilson, que está tratando, né, um câncer, sim. Que também chama Maria Helena, se eu não me engano, não é? Silvia. Eu lembro de algum irmão que também tinha o mesmo nome da mãe da Fernanda, a mãe. Não sei, não é ele, né? Silvia, né? Tudo bem, vamos orar então? Senhor Deus, muito obrigado, Pai, por esse domingo de manhã, e nós colocamos os nossos corações na Tua presença, para que possamos mais uma vez ouvir a Tua palavra, Deus. Eu preciso da Tua palavra, todos nós precisamos da Tua palavra, Deus, e nós só estamos aqui porque realmente não temos instrução nenhuma, não temos sabedoria nenhuma e dependemos de Ti para nos dar essa sabedoria. Que o Senhor molde o meu coração, molde o coração de todos nós, e nós agradecemos por estar aqui, apesar de sermos pecadores e não merecermos nem chegar perto da Tua presença, nem sequer pensar em estar na Tua presença, mas através do sangue de Cristo, temos um vivo e novo caminho até o trono da graça, que é estar diante do Senhor, ó Deus. Então é por isso que nós temos essa oportunidade e privilégio de ouvir a Tua palavra, te louvar e sentir a Tua presença neste dia, ó Deus. Nós lembramos dos nossos irmãos, Deus, nós lembramos da Fernanda, que está com a sua mãe, mais uma vez internada, ó Deus. Continue dando forças, tanto a Fernanda quanto a sua mãe. Esteja conduzindo toda a situação, Deus, cuidando da saúde da Maria Helena, ó Deus, para que, ó Deus, o Senhor possa agir na vida delas e fazer e cumprir os Teus propósitos, ó Deus. Apesar das dores e dos sofrimentos, que a Tua vontade seja feita e que a Fernanda e a sua mãe possam achar conforto e consolo em Ti, ó Deus. Lembramos também do Admilson e sua mãe também, que está tratando também de uma doença, ó Deus, que o Senhor também possa estar com todo o tratamento, possa estar, ó Pai, com tudo aquilo que ela está passando, para que o Senhor esteja cuidando de sua saúde
e em breve possamos ter notícias boas, notícias de uma recuperação, ó Deus, se assim for da tua vontade. Nós lembramos também do pastor Enoque e sua esposa, que estão indo até São Paulo, numa situação triste, que é perder um amigo. Mas que o Senhor esteja consolando os dois, guiando o carro dos dois, ou seja, de qual forma eles estejam indo, mas que eles possam chegar lá em segurança, em paz. Ó Deus, esteja consolando a família deste pastor também, que faleceu, que o Senhor recolheu, ó Pai, neste dia, que o Senhor possa, ó Pai, estar vindo com a tua graça, e eles possam estar sentindo o teu conforto e a tua presença, ó Deus, consolando os seus corações. É isso que nós pedimos, pedindo mais uma vez pela mensagem desta manhã, em nome de Jesus. Amém. Vamos ler então a palavra de Deus, Provérbios capítulo 30, o verso de 1 até o 6. Provérbios 30, do 1 ao 6, diz assim: Palavras de Agur, filho de Jaque, de Massá. Diz o homem a Etiel e a Ucal: Na verdade, sou o mais tolo de todos. Não tenho o entendimento do homem. Não aprendi a sabedoria, nem tenho conhecimento do santo. Quem subiu ao céu e desceu? Quem segurou os ventos em punho? Quem amarrou as águas nas suas vestes? Quem fixou todas as extremidades da terra? Qual é o seu nome e qual é o nome do seu filho? Certamente sabes. Toda a palavra de Deus é pura. Ele é um escudo para os que nele confiam. Nada acrescentes às suas palavras, para que ele não te repreenda e tu sejas tido por mentiroso. Então, essa é a passagem que vai concluir essa série de mensagens de um personagem um tanto desconhecido, que logo nós vamos comentar sobre ele. Mas, para introduzirmos aquilo que nós vamos conversar nesta manhã, gostaria de lembrar de um personagem que, na verdade, não está na Bíblia, mas que é conhecido de todos e provavelmente será conhecido dos nossos filhos, dos nossos netos, bisnetos e por muito tempo, porque ele realmente marcou a história. Passando então lá para o slide, nós vamos ver um personagem muito famoso, que ele era genial, ele era cheio de conhecimento. Pode passar para o próximo. Então ali as palavras de Agur, né, que é o título da mensagem. Mais um. Que era este moço, este rapaz. Não sei se vocês conhecem, mas muito provavelmente conhecem, obviamente, que é Albert Einstein. Albert Einstein foi um cientista, um físico extremamente famoso. Talvez o mais famoso de todos. Há discussões se alguns foram mais geniais que ele ou não, mas, de certo, nós sabemos que é impossível negar que Albert Einstein é alguém que foi super inteligente, cheio de conhecimento e que trouxe avanços na área científica que são inegáveis. Eu trouxe aqui alguns feitos desse cientista, desse físico, que mostram que suas credenciais não são poucas. Ele foi um dos maiores cientistas da história, referência máxima em inteligência e conhecimento humano, tanto que quando nós vemos alguém muito inteligente, nós até associamos, né? Nossa, esse rapaz ou essa moça parece o Albert Einstein, de tão inteligente que ele é, ou de tão esperta que ela é. Vemos que ele teve várias produções que revolucionaram o mundo, desenvolveu a teoria da relatividade, né? Então, a teoria mais famosa dele, que é essa, a teoria da relatividade. Tem a geral, que é abordada, inclusive, no filme que eu citei aqui, algumas pregações atrás, no Interestelar. E ele mudou a forma como entendemos tempo, espaço, matéria e energia. Ele recebeu o Prêmio Nobel de Física, influência global na ciência e na tecnologia moderna. Ele é uma autoridade e ele se baseia em tudo aquilo que ele produziu e na sua inteligência. Einstein é ouvido porque sabia muito, escreveu muito e deixou um legado imensurável. Então, nós conhecemos geralmente as pessoas e sua sabedoria e seu conhecimento por suas credenciais.
Albert Einstein fez isso, 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 ele estudou em tal universidade, ele tem tal diploma, ele foi reconhecido por fazer tantas coisas, e quando nós vemos essas credenciais, nós chegamos à conclusão: essa pessoa é uma pessoa sábia, essa pessoa é uma pessoa cheia de conhecimento, justamente por causa de tudo aquilo que ele é, aquilo que ele fez e aquilo que ele conhece. Albert Einstein, ele é tão fora da curva que, na sua teoria da relatividade geral, que foi comprovada mesmo em vida, mas ainda assim, sem tanta tecnologia quanto temos hoje em dia. Então, sua teoria foi comprovada enquanto ele estava vivo, mas após a sua morte, com o avanço da tecnologia, adivinha? Na verdade, foi comprovando cada vez mais e mais. Então, ele fez algo extraordinário, mesmo sem ter todos os recursos que hoje em dia temos. E isso nos mostra apenas como que funciona o padrão do ser humano em relação ao conhecimento e sabedoria. Geralmente, nós admiramos pessoas sábias e cheias de conhecimento porque elas têm essas credenciais, assim como Albert Einstein tem, e realmente é admirável. Nós olhamos para alguém e pensamos: eu só vou saber que essa pessoa tem conhecimento quando ela me mostrar o seu diploma, quando ela me mostrar algo que ela fez, quando ela me mostrar prova de que ela realmente sabe. Mas eu trouxe esse exemplo justamente para trazer o contraste com as palavras de Agur. Nos versos de 1 ao 6, nós vemos um contraste muito grande daquilo que é o reconhecimento que a sociedade tem a respeito de pessoas sábias ou não, e aquilo que a palavra de Deus diz sobre quem são as pessoas sábias ou não. O choque bíblico é que Agur, nesses versos que lemos, ele não apresenta suas credenciais. Ele não fala: eu fiz isso, eu fiz aquilo e por isso sou sábio. Ele não diz: eu já tenho todo o conhecimento do mundo, vocês têm apenas que me admirar. Pelo contrário, Agur começa confessando sua limitação. Ele começa confessando o quanto ele não sabe. E isso é engraçado no reino de Deus. Muitas coisas funcionam de um jeito lá fora. Chega no reino de Deus, tudo é o contrário praticamente. Na verdade, tudo é como devia ser, lá fora que está o contrário. Lá fora as pessoas são sábias, precisam afirmar seu conhecimento a todo momento, sempre tem que mostrar suas credenciais para serem reconhecidas, senão as pessoas não reconhecem nada. Dentro do reino de Deus, as pessoas sábias e as pessoas que têm o verdadeiro conhecimento são aquelas que fazem o contrário disso, que começam dizendo que não sabem nada. E é isso que Agur diz em suas palavras. Pode passar mais um? O mundo, então, chama de sábio quem sabe muito. O reino de Deus chama de sábio quem sabe que não sabe. Ficou um pouco confuso, talvez, mas dá para entender ali a ideia. Então, o mundo chama de sábio quem sabe muito. O reino de Deus chama de sábio quem sabe que não sabe. Aquele que sabe que ainda tem muito a aprender. Einstein nos mostra até onde a mente humana pode ir. Agur nos lembra até onde ela não consegue chegar sem Deus. Então é isso que nós vamos focar para encerrar essa série de mensagens, sobre como é a pessoa verdadeiramente sábia e como nós devemos nos achegar à palavra de Deus para buscar essa sabedoria. Veja, Einstein é reconhecido em todos os lugares que você falar. Se eu disser, assim como eu disse, o nome dele aqui, todos sabem quem é. Se você for no outro país, todos sabem quem é também. Mas Agur é um personagem que a gente nem lembra que existe na Bíblia. E, na verdade, ele é até um pouco anônimo, pois chega no verso 30, apenas somos anunciados que Agur vai escrever esse verso, este capítulo, mas nós não sabemos quem Agur foi. Há algumas hipóteses sobre quem pode ter sido Agur.
Alguns dizem que pode ter sido um conselheiro de Salomão, mas não há evidência suficiente. Alguns dizem que pode ser um sábio, talvez gentio, árabe, porque o seu nome traz essa ideia. Pode ser um pseudônimo de Salomão, talvez Salomão usa um outro nome para falar sobre ele mesmo, mas também pouco provável. O fato é que o texto não se preocupa em eternizar o nome do autor ou quem ele foi, mas ainda assim está registrado na palavra de Deus tudo o que ele disse e escreveu aqui. O verso, se não me engano, o verso 1 diz Itiel e Ucal, provavelmente aqui são os filhos de Agur, e talvez ele esteja conversando isso com os seus filhos. Então, Agur, ele vai nos mostrar como é o verdadeiramente sábio, biblicamente, e como ser um modelo de leitor da Bíblia. Depois de discursar sobre a sabedoria, sobre o temor de Deus e sobre vários temas, nós temos as palavras de Agur nos mostrando como realmente devemos nos achegar até a palavra de Deus para sermos pessoas sábias. E para isso, nós vamos ver em 3 pontos que vão nos mostrar como ser verdadeiramente sábio e como devemos nos achegar até este livro para podermos tirar o máximo daquilo que Deus tem para nós em sua palavra. E o primeiro ponto que nós podemos destacar é que devemos reconhecer nossas limitações. Vamos ler mais uma vez o verso de 1 ao 3? Diz assim, palavras de Agur, filho de Jaque, de Massá. Diz o homem a Itiel e a Ucal, na verdade sou o mais tolo de todos. Não tenho entendimento do homem. Não aprendi a sabedoria, nem tenho o conhecimento do santo. Então, olha só como que alguém que está escrevendo num livro de sabedoria começa se apresentando e se introduzindo. Ele faz aquilo que talvez ninguém esperava. Ele começa falando o quanto ele é tolo, o quanto ele não conhece, o quanto ele ainda precisa aprender. Ele destaca aqui a sua ignorância. Ou seja, ele não tem todo o conhecimento que precisava ter. Talvez ele tenha ainda pouco demais. Ele destaca que ele é tolo. Significa que ele reconhece que ele não é sábio da forma que ele deveria ser, e ele reconhece isso em suas atitudes, em seus pensamentos e nas suas falas. Agur é um exemplo de como se ler a Bíblia, pois ele começa do jeito certo, reconhecendo a sua incapacidade espiritual. Veja, ele é até muito enfático nisso. Ele não diz, sei um pouquinho, ou realmente preciso aprender. Ele fala, sou mais ignorante do que qualquer homem. Realmente, eu não tenho conhecimento, eu sou tolo e preciso aprender. Ele é muito enfático em destacar suas limitações. Enquanto o mundo lá fora quer sempre dar as suas credenciais, mostrar que sabe muito, mostrar que realmente ele já aprendeu demais e que não há nada mais a ser ensinado a eles, dentro do reino de Deus as coisas funcionam de forma diferente. Dentro do reino de Deus, temos que sempre falar, eu não sou tão sábio quanto eu imagino ser. Eu não sou tão maduro quanto eu imagino ser. Eu não sou tão inteligente ou capaz quanto eu imagino ser. Na verdade, sou tolo, preciso de conhecimento e preciso que alguém me guie, porque com a minha capacidade eu não chego a lugar nenhum. Mas, muitas vezes, ainda agimos igual ao mundo. Diferente das palavras de Agur, sempre queremos afirmar que somos, que conhecemos, que já temos a experiência, que já temos a sabedoria e as habilidades necessárias e já sabemos lidar com as situações. Mas aí já começa tudo a dar errado. Não é assim que um filho ou uma filha de Deus começa os seus caminhos na sabedoria, e nem é assim que nós devemos nos achegar à palavra de Deus. Portanto, se algo nos ensina esses versos de número 1 ao 3, é que o verdadeiro conhecimento, veja, pode passar mais um, acho que é essa frase que está ali. O verdadeiro conhecimento começa com um humilde reconhecimento
da própria ignorância. Então, o que a palavra de Deus nos ensina? Você quer ser sábio? Você quer ter muito conhecimento? Você quer realmente trilhar os caminhos de sabedoria, não do mundo, mas do Senhor? Comece fazendo isso. Eu ainda não sei nada. Eu ainda preciso aprender. Eu ainda não sou tão maduro, tão sábio e tão cheio de conhecimento quanto eu imagino ter. É assim que nós começamos a dar o primeiro passo na direção correta, a ser realmente pessoas sábias diante do Senhor. O verdadeiro conhecimento começa com um humilde reconhecimento da própria ignorância. Será que é assim que nós agimos? Será que é assim que nós nos comportamos diante das pessoas? Ou sempre estamos procurando nos defender, sempre estamos procurando nos autoafirmar de um jeito ou de outro? E nunca admitimos que talvez sim, nós somos tolos, nós precisamos aprender, nós precisamos crescer. Ser sábio, irmãos, temer o Senhor, exige um coração ensinável. Deus não procura aqueles que já sabem de tudo. Deus procura aqueles que querem aprender. Não importa o quanto de experiência eu e você temos, não importa o quanto eu e você lemos a Bíblia ou estudamos livros de teologia, Deus não procura aqueles que já acham que se formaram em tudo o que precisam. Deus procura corações ensináveis. E a pergunta é, Deus tem achado isso em nós? Quando Deus olha para nós, Ele enxerga pessoas que sabem que precisam aprender em todas as áreas. Deus procura pessoas que têm consciência das suas limitações. Pessoas que sabem que não são capazes. E aquelas que se acham capazes, que já se acham experientes, são essas que, na verdade, Deus rejeita. Veja, quem acha que já sabe, fecha o coração para a palavra. Não é verdade? Se eu e você já sabemos, se eu e você já lemos a Bíblia tantas vezes, já frequentamos a igreja há tantos anos, e já não precisamos aprender mais nada, pois tudo que era para ter nos ensinado, nós já recebemos, por que nós vamos continuar estando com o coração aberto à palavra de Deus? Não vamos. Por isso que o sábio aos próprios olhos, como nós vimos nas mensagens lá no começo, é o pior de todos. Aquele que já sabe de tudo, aquele que já acha que sabe de tudo, que já acha que é sábio, este é pior do que o insensato, o sábio aos próprios olhos. Quando lemos a Bíblia, por que lemos ela? Para sermos ensinados ou para confirmar aquilo que já achamos ou que já sabemos? Será que temos coragem de admitir diante de Deus, não sei, não consigo, não entendo sozinho? Aqui vai algumas aplicações mais práticas. Talvez você até concorde com tudo isso que eu disse e fale realmente, Deus busca corações ensináveis. Mas será que temos tido essa disposição na prática do dia a dia? Veja, temos aqui algumas áreas que talvez, por você já ter vivido bastante, por você já ter estudado muito, você já acha que sabe de tudo. Talvez você tenha já 30, 40, ou um pouco menos, 20, 15, não sei quantos anos de casado. Você olha para sua esposa e pensa, eu já aprendi a amar ela. Você olha para o seu marido, eu já sei aquilo que eu preciso fazer para amá-lo. E talvez, sim, você aprendeu certas coisas. E cresceu em muitas coisas. Mas nunca podemos chegar ao ponto de estarmos autoconfiantes e pensar, eu já sei tudo que preciso saber para o meu casamento.
precisamos sempre ter esse coração ensinável e olhar para nossa esposa e para os nossos maridos e falar, sim, talvez eu aprendi alguma coisa ou outra, mas eu ainda preciso do Senhor, eu ainda preciso ser ensinado por Ele, constantemente, para amar a minha esposa e meu marido do jeito que eu devo amar. O autoconfiante traz uma ruína terrível à sua vida. Por ser autoconfiante, por achar que já sabe fazer aquilo que precisa fazer dentro do seu lar, dentro do seu casamento, ele não busca a dependência de Deus contínua. Talvez você olhe para o seu cônjuge e fale, eu amo ele, mas saiba que este amor que vem do seu coração ainda é fraco demais, comparado àquele amor que podemos ter dentro da dependência de Deus. Devemos acordar todos os dias e pensar, eu só vou amar o meu marido da forma correta, e só vou amar a minha esposa de forma correta, quando eu falar ao Senhor, Deus, eu não consigo sem o Senhor, eu sou tolo, eu sou insensato, me ajuda. Talvez na criação dos filhos, alguns já até se casaram, já sei de tudo lidar com os meus filhos. Veja, será que não há nada ainda que eu e você, eu ainda não, mas muitos aqui, precisam aprender, precisam crescer? Será que devemos ter essa postura autoconfiante? Já sei tudo sobre como tratar os filhos. Outras áreas, talvez o homem acha que já sabe liderar o lar e parou de buscar a dependência de Deus para isso. É aí que começa a ruína. É aí que começa a queda. Não importa o quanto tempo você tem de crente, o quanto você já viveu, ou quanto você já leu da Bíblia, a dependência nunca acaba. A dependência é com 1 dia de casado, com 5 anos de casado, com 10 anos você já tendo seu filho, com 20 anos ele já casado e morando em outro lugar, a dependência continua. E no momento que você achar que não precisa mais, é aí que você vai ver que você não sabe de nada mesmo. Arrisque-se a achar que consegue sozinho. Deus vai tirar a graça que te sustenta todos os dias. E você vai ver, nós vamos ver, aonde conseguimos chegar sem a graça de Deus, a lugar nenhum. Talvez, ao se converter, você tratou um pecado específico. E aí você venceu esse pecado com a graça de Deus e agora você é tão autoconfiante que você imagina que nunca mais vou voltar a este pecado. É aí que o diabo acha brecha. Quando a autoconfiança chega, a guarda se abaixa. É ali que começa a queda. Que pecado eu e você temos que já vencemos? E que para nós parece já estar tão resolvido, ao ponto de acharmos que não precisamos ainda pedir a Deus ajuda e capacidade, pela graça dEle, a continuar firmes longe do pecado. São coisas que parecem simples, veja, são essas coisas simples, que já achamos que sabemos, que já achamos que conseguimos fazer, são essas que nós também precisamos da graça de Deus. Nada pode ser feito de modo agradável a Deus na força humana. O maior perigo não é a fraqueza assumida, mas a área em que achamos que já estamos fortes demais para depender de Deus. Reconhecer nossas fraquezas e limitações já é o primeiro passo para uma vida correta. Que área eu e você já nos achamos fortes demais, já achamos capazes demais, e já não estamos mais orando, pedindo dependência a Deus? Depois, ele não para por aí. Agur não só reconhece suas limitações, mas reconhece a grandiosidade de Deus. Pode passar mais um. Para ser um sábio de verdade, nós não podemos apenas reconhecer nossas limitações. Precisamos reconhecer como nosso Deus também é grande, e Ele sim não tem limitação nenhuma. E é isso que diz o verso 4. Diz assim: quem subiu ao céu e desceu? Quem segurou os ventos em punho? Quem amarrou as águas nas suas vestes? Quem fixou todas as extremidades da terra? Qual é o seu nome e qual o nome do seu filho? Certamente sabes.
Ele faz um monte de pergunta retórica. São perguntas que não precisam de resposta, porque nós já sabemos. Irmãos, quem subiu aos céus? Quem segurou os ventos com o seu punho? Foi você? Fui eu? Quem amarrou as águas nas suas vestes? Quem fixou todas as extremidades da terra? Quem deu nome a cada estrela? Quem deu os limites do mar e da terra? Quem colocou as estrelas no seu lugar e sustenta cada uma delas em existência? Quem colocou as galáxias em cada canto e formou o universo com sua palavra? Não foi você, não foi eu, foi o Senhor Deus. E quando nós reconhecemos isso, nós damos mais um passo a ser homens e mulheres sábias. Pois, se nós somos tolos, insensatos, incapazes, somos realmente pessoas perdidas, pessoas que precisam de ajuda, e Deus é este Deus poderoso, que fez todas as coisas, e que é sábio, que é santo, Ele que pode nos capacitar e nos ajudar a viver uma vida agradável a Ele. Reconhecer nossa incapacidade e reconhecer a grandiosidade de Deus faz a gente parar de confiar em nós mesmos ou em qualquer outra coisa e confiar e depender de Deus. Para sermos o que for, seja para dar um bom dia com amor aos nossos filhos e família, seja ser honesto no trabalho, seja manter as nossas bocas fechadas para não falar coisas obscenas ou mentiras. Nós paramos para perceber tudo isso e vemos que cada mínimo detalhe dependemos de Deus. Aqui temos uma coisa que temos que abrir um parêntese só para não haver confusão. No verso 4 fala qual é o seu nome, qual é o nome do seu filho. A mente cristã, que já viu todos os anos de história cristã se formar até aqui, a primeira coisa que pensa é Jesus. Provérbios está falando de Jesus. Mas aqui não é uma referência direta a Jesus, apesar que possa parecer à primeira vista. O sentido é que nenhum homem, e nem filho de homem, nem ninguém que vai nascer ainda, ninguém é tão sábio, ninguém se compara ao Senhor. Esse é o sentido. Então não é uma referência direta a Jesus Cristo, por mais que possa parecer à primeira vista. O que Agur quer dizer é que Deus é incomparável. Deus é inalcançável pela razão humana. E aqui há contrastes muito fortes que precisamos ter no nosso coração. Veja, Deus é forte, nós não somos. Deus é santo, nós não somos. Deus é sábio, nós também não somos. Deus é eterno, nós não somos. Este é o grande contraste que está dentro do coração da pessoa verdadeiramente sábia. Não são diplomas, não são autoafirmações, não são feitos incríveis, mas é um coração que reconhece as limitações e a grandiosidade de Deus. Ele é, nós não somos. Quando nós lemos a Bíblia, então, fazemos como Agur, abrimos a Bíblia como juízes do texto ou como criaturas diante do Criador? Abrimos a Bíblia como pessoas que vão confirmar aquilo que já sabem ou como pessoas que querem aprender mais uma vez? Não importa quantas vezes você leu a mesma passagem. A grandeza de Deus nos leva a ler a Bíblia e viver uma vida sábia com reverência, não com autoconfiança, em dependência do Senhor, não em se achar independente. A leitura correta da palavra, seguir os caminhos de Agur, produz humildade, não soberba. Quem entende quem Deus é, aprende a ouvir mais, falar menos, depender mais. E por último, Agur fala no verso 5 e 6, pode passar mais um? Que é reconhecendo a pureza da palavra de Deus. Então precisamos, igual Agur, reconhecer nossas limitações, reconhecer a grandeza de Deus
e reconhecer que só a palavra de Deus é pura o suficiente para nos guiar no caminho correto. Diz assim: toda palavra de Deus é pura. Ele é um escudo para os que nele confiam. Nada acrescentes às suas palavras, para que ele não te repreenda e tu sejas tido por mentiroso. Então, ele diz que a palavra é pura. Isso significa que é sem erro, que é sem mistura, sem necessidade de correção. Isso ressalta que a palavra de Deus ela possui veracidade, ela é verdadeira e ela é digna de confiança, inclusive nos mínimos detalhes. Ele ainda enfatiza o erro, de que é acrescentar coisas, distorcer, colocar coisas a mais ou tirar coisas da palavra de Deus. Então, se eu e você queremos ter vidas realmente sábias e conseguir viver tudo aquilo que a gente estudou, comunicar biblicamente, buscar amizades bíblicas, não ser preguiçoso, e todas as outras coisas que foram temas das nossas mensagens, começa aqui, reconhecendo nossos limites, limitações, reconhecendo a grandeza de Deus, e agora a gente vai para a palavra de Deus, que é pura, para nos tornar puro também. A sabedoria humana, então, irmãos, é limitada. O homem é limitado, você é limitado, você é fraco, eu sou fraco, nós somos tolos, nós somos tudo isso que Agur falou. Mas Deus é grandioso, Deus é sábio, Deus é santo. E Ele nos deu a sua palavra para termos orientação e depender dela. O quanto você tem buscado depender do Senhor, até mesmo nas áreas que nós julgamos as menos importantes em nossas vidas. Temos mais confiança na palavra de Deus ou naquilo que são nossas experiências e opiniões? Uma vida cristã saudável é construída sobre a palavra, sustentada pela palavra. Onde a palavra governa, tem segurança, tem direção e tem humildade. Então Agur, mesmo sendo um personagem desconhecido, afinal de contas, quem lembrava, de Agur, em meio a tantos nomes famosos da Bíblia, tem uma lição preciosa para nos ensinar. Só a palavra de Deus nos torna verdadeiramente sábios. Só ela nos ajuda a vencer os pecados. Só ela nos ajuda a viver uma vida que agrada a Deus. Sem ela, eu e você não conseguimos nem fazer as coisas mais básicas que possamos imaginar. Sem a palavra de Deus, você não vai amar o seu marido e sua esposa da forma como deveria. Sem a palavra de Deus, você não vai cuidar dos seus filhos como deve. Sem a palavra de Deus, você não vai trabalhar como deveria. Sem a palavra de Deus, você não vai liderar a sua família como deveria. Você e eu não vamos fazer nada como deveria sem a palavra de Deus. Nem sequer lavar a louça vamos fazer com o coração correto sem a palavra de Deus. O convite da mensagem de hoje, então, é para que eu e você nos humilhemos diante da grandeza de Deus. Para que eu e você possamos chegar em oração e falar: Senhor, eu não sei nada, eu não sei fazer nada direito, eu não consigo nada sem a Tua graça na minha vida. Que nós possamos, então, ser como Agur, que não foi conhecido, não sabemos nem exatamente quem era, seu nome é um dos menos lembrados da Bíblia, e que nós possamos ser assim também. Possamos ter o nosso nome esquecido. Não nos importar com nossa fama, ou ser lembrado, ou ser um novo Albert Einstein da vida. Mas que nossa vida possa refletir a sabedoria verdadeira que vem de Deus. E que nossa vida não torne os nossos nomes igual ao do Albert Einstein, mas que torne o nome de Jesus lembrado para todo sempre. Para que possamos, no dia que partimos dessa vida, talvez vão até lembrar do seu nome, mas a primeira coisa que vão associar foi uma mulher de Deus que glorificou a Deus. Foi um homem sábio de Deus que exaltou o nome do Senhor Jesus. Assim como Agur, é melhor ser Agur do que ser Albert Einstein. É melhor falar que não sabe nada e ter um coração sábio, do que ter todo o conhecimento deste mundo
e cair na nossa autoconfiança e prepotência longe do Senhor. Que nosso nome possa ser esquecido e de Deus exaltado, que nossa humildade possa permanecer, possa aumentar. Não busquemos fama, reconhecimento ou nome eterno, busquemos temer a Deus, submeter-se à sua palavra e viver uma vida realmente sábia nos caminhos dele. Que nossos nomes sejam esquecidos, mas que nossa humildade, fidelidade e submissão à palavra façam que o nome de Jesus seja lembrado. Com isso, então, nós encerramos essa série em Provérbios. E essa é a mensagem que pode resumir tudo. O princípio da sabedoria é o temor a Deus. E esses passos são essenciais. Não seja sábio aos próprios olhos. Não ache que já sabe de tudo. Reconheça, eu não sei mesmo. É aí que você vai começar a conhecer as coisas como deveria. Que nós possamos aprender a ser sábios e que Deus, ao olhar para nós, ache corações ensináveis. Amém, irmãos? Vamos orar? Convido a igreja a fechar os seus olhos, a baixar as suas cabeças. Vamos orar ao Senhor. Senhor Deus, muito obrigado, porque ao longo desses 10 domingos tivemos o privilégio de meditar num livro tão precioso, que é Provérbios. Aprendemos que a sabedoria verdadeira vem de um coração que teme o Senhor. Que aquele que realmente tem conhecimento é aquele que admite que não tem conhecimento nenhum. Que aquele que é verdadeiramente sábio é aquele que admite que é um tolo, mas que o Senhor é sábio. Que reconhecer que somos fracos, na verdade, não é vergonha, mas é força. Que tudo isso possa estar presente em nossos corações. Que todos nós, não importa quanto tempo passe, possamos sempre ter corações ensináveis. Não importa se seja no começo da nossa caminhada na fé, ou nos últimos dias dela, possamos sempre ter corações dispostos a aprender, e que reconhece que sempre há o que aprender e crescer, Deus. Nos livre da nossa autoconfiança, que nos leva à ruína. Nos ensine a depender do Senhor. Nos mostre que sem a Tua graça, não conseguimos evitar nem o mais simples dos pecados. Que o Senhor nos abençoe, nos guie e me ajude também, ó Deus, pois sou tolo, sou falho, miserável e pecador. Sem o Senhor nós não somos nada. Nos ensine a depender de Ti. É isso que nós oramos, em nome de Jesus Cristo, Teu Filho amado. Amém e amém. Amém, irmãos. Então, 5 minutinhos de intervalo para ir no banheiro, beber água. Jovens e adultos depois se reunir aqui no meio para termos a nossa aula da